nesse momento aqui no Hospital Casa de Saúde, pastores, assessores, autoridades da cidade estão aqui para agradecer a Deus, para celebrar a vida do nosso companheiro professor Alberto. Momento de muita alegria para a Assembleia de Deus Belém de Campinas e também para essa cidade. Sem dúvida, para nós é um milagre. O professor está junto com a gente. Tudo que ele passou, mas os vereadores todos oraram junto, pedindo para Deus misericórdia. E hoje é uma vitória. É um milagre que Deus fez na vida dele, na vida da família e nossa também. Eu estou muito grato a Deus. Minha gratidão ao Senhor pela vida de cada um que veio aqui exteriorizar o seu carinho. Agradecer a todos de Campinas, de Jundiaí, de São Paulo, do Brasil todo que oraram pela vida dele. E agradecer a Deus por ter o meu marido de volta em casa, depois de 46 dias. Então é um dia ímpar, né? Que vai marcar a minha vida, com certeza. Eu sempre falo que existem 3 coisas que nos fazem conhecer, né, Deus: a Bíblia, a oração e a dor, né? Então eu passei por essa experiência e vi que realmente eu pude conhecer mais o que Jesus, como Ele é maravilhoso, através da dor que eu estava sentindo, né? E hoje as minhas certezas são: não existe nada mais poderoso que a oração, não existe nada mais forte que a fé, e não existe nada maior do que Deus. Glória a Deus. Eu quero chamar a irmã Renata para nós iniciarmos o nosso testemunho que Deus fez na nossa vida. Paz do Senhor, igreja. Eu estava no hospital, a irmã Renata começou a relatar para mim o que os irmãos estavam fazendo, orando para que eu recuperasse. Então, irmãos, como os irmãos sabem, eu fui internado no dia 4 de julho. 4 de julho? Foi antes. Um pouquinho antes, 4 de julho, eu fui entubado. E eu não sabia, mas a igreja estava mobilizada, orando por mim, clamando por mim. E aí a Renata relatou isso para mim, que os irmãos iam lá no hospital e dobravam o joelho na rua, inclusive ela, com as minhas filhas, na rua, estava lá clamando. Muitos irmãos foram lá. Eu fiquei tão tocado com isso, da importância de você, quando você for chamado para orar por alguém, quando alguém pedir oração para você, eu achei tão importante, que eu falei, nós precisamos fazer uma campanha, porque esse foi um clamor piedoso, porque eu estava morto, mas revivi graças à fé da igreja, a igreja ter orado e intercedido. Então, foi assim que nasceu a campanha O Clamor Piedoso. Irmãos, o clamor que foi feito pela vida do nosso pastor, e que Deus respondeu, pode acontecer na vida de qualquer um de vocês que tem fé, né? E em Jeremias 29:12, diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aqueles que procuram a Deus de todo o coração, Deus responde, né? E eu estou aqui, juntamente com o pastor, para falar um pouco do que Deus fez com ele. Às vezes eu paro para pensar, e penso assim, nossa, parece que faz tanto tempo que aconteceu, mas agora em julho, fez 4 anos apenas, né? Eu começo o testemunho dizendo que muitas vezes nós não temos noção, né, que o controle da nossa vida está nas mãos de Deus, né? A qualquer momento pode acontecer algo que nós venhamos a depender 100% de Jesus, né? Então,
uma semana antes dele ser internado, ele já começou com sintomas e não foi assim bem no comecinho da pandemia. Já tinha se passado quase 1 ano e meio, né, que a pandemia tinha surgido. Eu já tinha perdido o meu pai por essa Covid, né? Ele já tinha algumas comorbidades, mas ele faleceu exatamente de Covid. E então, depois de 1 ano e meio, ele teve alguns sintomas leves que no primeiro momento não nos preocupou, né? E ele não quis comunicar ninguém. Pelo fato dele ser uma pessoa pública, né? Na época ele era vereador da cidade aqui de Campinas e estava como dirigente, o pastor ali da igreja do São Bernardo. Então ele avisou os irmãos, olha, eu não vou poder estar presente, né, no culto, mas ele não falou, eu estou com Covid, porque ele tinha testado, sim, positivo. E até então a gente foi lidando em casa, aí ele foi piorando, e aí eu liguei para uma pessoa que na época é médico, né, e era vereador com ele, que é o Pedro Tourinho, e falei o que estava acontecendo. Ele falou assim, olha, pela saturação que ele está, leve ele agora para o hospital e já fique certo que ele vai ficar internado, né? E a saturação dele estava 80 e pouco. E ele desmaiou em casa. E aí foi onde eu fui até o hospital com ele, ele já foi para o oxigênio, e foi naquele momento que eu falei para ele, eu falei, olha amor, eu preciso agora comunicar o pastor, o nosso pastor Paulo. E foi onde eu liguei para o nosso pastor e falei, me ajude em oração, né? E os irmãos não têm noção do quanto o pastor Paulo foi importante na minha vida, na vida do pastor. Um pastor amoroso, né, que cuida da gente. E assim, só para fazer um parêntese, quanto a irmã Leia foi maravilhosa nessa pandemia. Os irmãos não sabem, porque ela nunca contou, mas eu sei, toda pessoa da igreja que perdia uma pessoa da família com Covid, ela mandava uma cesta, ela mandava uma mensagem, ela falava com todo mundo, todo dia, sempre procurando, né, dar uma força, perguntar se a gente precisava de alguma coisa. Então eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. E naquele momento que eu liguei para ele me disse assim, irmã Renata, eu vou ter que comunicar à igreja e nós vamos entrar com um clamor pela vida dele. Foi aí onde surgiu, né, todo o clamor. E aí foi piorando, né, naquela entrada do hospital, até o momento que o médico falou, ele vai ter que ser internado. Né? Eu falei, tudo bem, porque até então ele estava ali na observação, né? Não tinha leito, aquele problema, né? E aí, eu me lembro que eu fui até ele, eu fiquei ali a noite toda naquele primeiro dia, e eu fui até ele e falei, amor, vai firme, que nós vamos estar orando por você, mas eu te peço uma coisa, não deixe entubar você, tá amor? Como se eu mandasse alguma coisa, né? Eu falei, não, porque todo mundo que está sendo entubado não está dando certo, olha, e a gente tinha perdido muitos irmãos na nossa igreja aqui no campo de Campinas. Eu falei, tá bom amor, então vai, eu vou estar aqui. E foi muito difícil para mim, ver ele indo de cadeira de roda, com oxigênio, porque foi o mesmo corredor que eu estive com o meu pai e me despedi dele, pai, vai com Deus, a gente vai estar orando, foi a mesma situação de 1 ano atrás. Então ele entrou, irmãos, é por isso que eu falei que tem momentos que é só Deus na nossa vida, porque ali eu não podia fazer mais nada, porque eu não podia entrar para vê-lo, eu não podia saber como ele estava sendo tratado, eu dependia literalmente de uma ligação por dia, né? Mas olha que interessante, Deus, ele coloca pessoas em lugares estratégicos para nos ajudar, e ali eu não conhecia ninguém naquele hospital, e aí teve um dia, já no segundo dia que ele estava hospitalizado, que uma irmã me ligou, esposa de um pastor, falou assim, irmã Renata, a minha filha é fisioterapeuta lá e eu vou te passar o contato dela. Quem sabe ela pode ajudar a irmã em alguma coisa, porque é muito desespero para a gente ficar dependendo de uma ligação sem saber o que está acontecendo e sem saber o que a gente pode fazer. Então, o que eu podia fazer era orar. E nesse tempo em que ele estava no hospital, eu estava com a Lailinha em casa também, que testou positivo. Então, eu não podia ter ninguém ali comigo da minha família, né? Nem minha mãe, minhas irmãs, ninguém, porque nós estávamos em isolamento, né? E a minha irmã, que é da área da saúde, ela chegava a ficar 3, 4 horas na porta de casa, dentro do carro, esperando a ligação. É muito difícil. E ela ficava, porque como ela entendia, era ela que conversava. Eu ficava do lado e o médico falava e ela perguntava, porque a gente quer saber detalhes, né? E eu que não sou da área da saúde não tinha essa habilidade, e ela tinha. E todo dia ela ficava ali no portão de casa, mais ou menos a gente sabia que era tarde, né? Depois das 2, mas que horas? Tinha dia que ligavam 7 da noite e ela ficava ali, né? Então eu louvo a Deus pela vida dela e por todo apoio que ela me deu. Depois do 4º dia que ele estava ali, que a médica me ligou e falou assim, Renata, nós vamos ter que entubar, porque nós já pronamos, já fizemos tudo, não deu certo, a gente vai ter que entubar o senhor Alberto. Então, ela não perguntou para mim, né, se eu permitia nada, ela só comunicou. E eu ainda falei, ele já está sabendo, né, porque eu achava que ele fosse falar, não, pede autorização, não. Ela falou, não, ele já está sabendo, então gostaria que você soubesse que a gente vai precisar fazer isso, porque as coisas estão complicando, né. E eu entrei em desespero. Foi onde começou ali na frente, do lado do hospital, os irmãos indo lá todo dia. E eu não tinha hora para ir, né? Eu ia de manhã, eu ia à tarde, na hora do almoço, eu ia sozinha, saía do carro, enjoelhava ali, orava o tempo todo. Então, se tinha vontade de ir, porque parecia que eu estando ali, eu estava mais perto dele, né? Mais ou menos eu sabia onde era ali a UTI, eu falava que eu estou mais perto. Então, eu ia a todo momento. Pode passar outra foto? Então, um clamor que os irmãos fizeram ali, né? No momento em que a gente soube que ele tinha sido entubado, às 7 horas da manhã, né?
E o Alberto vai falar um pouquinho, o pastor vai falar um pouquinho o que ele sentiu no momento que a médica chegou e falou que ele seria entubado. Então, irmãos, quando eu estava ainda no quarto, como a irmã Renata falou, a Letícia, filha do nosso pastor, da nossa igreja, ela começou a conversar comigo, tentar mandar informação para a Renata. Mas também, a irmã Débora Mercadante, acho que ela é prima da senhora, irmã. A irmã Débora Mercadante, ela cantava para mim, sempre alegre, orava comigo, mas eu nem conhecia a Débora Mercadante. Ela que falou, eu sou a Débora Mercadante. E aqui na Nova Europa sempre teve uma família grande, né? Mercadante. E a Débora me ajudou muito, e ajudou muito a gente, né, Renata? E também a irmã Lourdes. A irmã Lourdes é lá do Residencial Cosmos, da nossa igreja. Todas elas eram enfermeiras e nos ajudava, nos motivava. E do nada, a doutora que estava me atendendo chegou para mim e falou, olha, seu Alberto, nós já tentamos de tudo com o senhor e infelizmente nós vamos ter que fazer o senhor dormir para cuidar dos seus pulmõezinhos. Ela usou esse termo, foi muito carinhosa. E eu olhei para ela e falei assim, mas a senhora já falou com a Renata? Falou, já falei com a sua família tudo. E eu lembrei, né, a Renata falou, não deixa entubar. E eu falei, só se eu sair correndo aqui agora, né, porque o que eu ia fazer? Mas não dava, eu estava tão fraco, e com tanto aqueles aparelhos, tudo que não dava para eu sair correndo. Mas até que eu pensei, falei, acho que eu vou pular dessa cama, né, porque o que eu ia fazer ali? Aí eu falei para ela, doutora, então, não tem outra possibilidade, não tem outra alternativa. Ainda falei isso para ela, não tem uma outra coisa que pode ser feito, que não precisa entubar. Ela falou, nós já tentamos tudo, não tem mais o que fazer. Eu falei, então, eu vou fazer uma oração. Foi isso que eu falei para ela. Irmãos, eu fechei meus olhos ali e eu comecei a orar com uma convicção que eu ia morrer. Sabe quando você tem certeza que você vai partir, que acabou a sua carreira? Foi o sentimento que eu tive, porque eu lembrei do meu sogro, que foi entubado e veio a óbito. O pastor Raimundo foi entubado e veio a óbito. O pastor Wanders, ali, né, que era do Carlos Lourenço, também o Wesley, o José Edson, foi entubado, veio a óbito. Então eu cheguei à conclusão que tinha terminado minha... E irmãos, eu passei a ter até uma alegria, fiz uma oração para Deus assim, Senhor, eu quero te agradecer. Meu Deus, que bênção, o Senhor me deu uma vida abençoada, porque eu me formei, eu estudei, eu viajei, eu falei, nossa, o Senhor fez tudo de bom, o Senhor me deu, graças a Deus, eu quero te agradecer por tudo, eu te louvo, Senhor, eu quero partir te glorificando, eu sei que eu estou partindo, mas eu quero partir te adorando, salvo pelos méritos de Jesus no Calvário, e aquela oração animada, até que eu disse assim para o Senhor, e eu quero te louvar pela vida da minha esposa, eu quero te louvar pela vida da Yasmin, e eu quero te louvar. Aí eu pensei, mas espera um pouquinho, eu não posso morrer, porque quem vai cuidar da Laila? A Laila tinha 8 anos, e ali a minha oração mudou na hora, irmãos. Aí eu falei, Senhor, eu não posso partir. Senhor, quem que vai cuidar da Lailinha? Ela só tem 8 anos, meu Deus. Como que eu estou partindo? Se eu... Meu Deus, me ajuda. E ali foi que eu comecei a chorar ali, na oração. Deus, eu não posso deixar minha menininha. Eu preciso cuidar da minha menininha, ela só tem 8 anos, Deus. Mas só que nessa hora, a hora que eu estava fazendo essa oração, já começaram a levar minha maca. E nesse momento, a partir do momento que ele foi entubado, Deus fez algo maravilhoso na vida dele, que ele vai falar mais para frente, porque uma das coisas que eu pedi para Deus, no momento que eu soube que ele ia ser entubado, eu falei, Senhor, cuida dele. Eu sei o quanto ele é conhecedor, não é porque é meu marido, né? Mas eu sei o quanto ele é uma pessoa culta. Ele tem 3 livros, ele tem mestrado, doutorado, ele sabe tanto da Bíblia, tem tanta coisa para passar para a gente de conhecimento. Eu sempre falava brincando assim, eu sou a fã número 1 dele, eu sei o tanto de conhecimento que ele tem. E eu falava, Senhor, poupe, porque a gente pesquisa, né, e vê que uma pessoa que fica muito tempo entubada, é normal que ela tenha esse probleminha de esquecimento, né? Então eu falava para Deus, Deus cuida dele, não deixa acontecer isso com ele. E aí depois ele vai falar o que Deus fez para que isso não acontecesse com ele. Mas a partir daquele momento, eu sempre lendo, orando, buscando a Deus, eu resolvi pegar a Bíblia dele, porque o nosso pastor, ele tem esse hábito. A primeira coisa que ele faz ao acordar é ler a Bíblia. Então todo ano ele lê a Bíblia toda. Então ele marca lá onde ele parou, os capítulos que ele lê por dia. Então eu já estou acostumado, irmã. Se acordar, e o hábito dele ainda é ler na cozinha. Ele põe o café dele lá para fazer, na cafeteira italiana dele que fica lá, põe no baixo ainda e fica lá. É o tempo dele ler, né? Fica lá lendo com a luz, né? E aí eu peguei a Bíblia dele. Eu falei, meu Deus, né? E é uma Bíblia que ele usa em casa, bem velha, assim, né? Cheia de anotações e tal. Eu abri bem na parte que ele tinha parado, a última leitura que ele fez. E eu abri, né? E acho que Deus precisava falar comigo. E eu lembro que eu falei, nossa, é aqui que ele parou, né? E na página que eu abri, onde ele punha ali a marcação dele, tinha um versículo grifado, que era Lucas 18 e 27, que estava grifado assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu falei, meu Deus, não é por acaso que eu abri aqui onde o pastor tinha
parado de ler e tinha justamente esse versículo. Então eu passei a crer, né, ao ponto de todo mundo que conversava comigo, pessoas que me ajudavam, achar que eu tivesse até com problema, né? Porque eu era a única que acreditava que ele ia sobreviver. Porque ele foi piorando, né? Foram mais de 20, quase 30 dias ali, sem consciência, entubado, e cada vez pior. É muito difícil a gente ouvir a notícia. Quando recebia a ligação, eu caía no chão em prantos, a minha irmã falando, e o médico sempre era um dia pior do que o outro. E eu tenho convicção de que Deus ali, porque a irmã Débora falou para mim, ela falou assim, irmã Renata, a irmã não sabe o trabalhar de Deus aqui nessa UTI. Ela falou desse jeito para mim. Porque todas as vezes que os médicos falam, não, agora não tem mais jeito, vamos desligar esse aparelho e tal, Deus não deixava. A hora que quiseram colocar ECMO, que fala, né? Não sei se é esse termo. Não, Deus não deixou, né? Então eu tinha noção do que estava acontecendo ali. E eu me lembro de um testemunho que me foi contado de uma irmã que trabalhava ali na limpeza do hospital, e toda vez ela ia perguntar para o médico. Ela encontrava alguém, como é que está o meu pastor? Não, não tem mais o que fazer. Nós estamos só esperando mesmo ali, porque não tem mais o que fazer, né? E eu lembro que ela me contou o seguinte, ela falou assim, que falou para o médico, mas Deus vai curar e vai tirar daqui o meu pastor. E se ele sair daqui, eu vou voltar para a igreja. Porque ela estava fora da igreja. Então, assim, eu começo a entender, depois de um tempo, que realmente Deus, ele tinha um propósito em tudo o que o pastor estava passando. Não foi por acaso, né? E quando a irmã Débora falou, a irmã não tem noção do que os médicos falavam algo, porque se achavam superior, Deus ia lá e fazia diferente, né? Então, quando eu fui, depois de muitos dias, eu fui comunicada que iriam tentar fazer a extubação, né? Que era algo que poderia funcionar no caso dele. Então, fizeram a extubação, e depois que fizeram a extubação, a gente achou que ele fosse melhorar, né? Mas ele não voltava. Ele não voltava à consciência, não voltava, sempre com a ajuda de aparelhos para respirar. E aí eu recebi a ligação do médico falando que ele ia ter que fazer a traqueostomia. E aí eu pesquisei e falei, Senhor, não deixa, porque vai prejudicar a voz dele. A vida dele é pregar, é falar, né? E não deixa isso acontecer. E aí foi onde a irmã Débora Mercadante, mais uma vez, disse para mim que tinham 3 pessoas, fora ele, mais 2 pessoas que iriam fazer naquele mesmo dia a tráqueo. E ela estava ali na hora que ele foi entubado, e estava também quando ele foi entubado, e estava com ele nesse momento. Então, quando chamaram o Alberto para ser feita a tráqueo, ela falou, não, leva o outro primeiro, foi levando as 2 pessoas que estavam ali na frente dele. E eu estava em casa, assim, numa convicção, os irmãos orando lá na porta do hospital nesse momento, e eu falei, eu não posso sair de casa, por isso que eu não fui nesse dia. Eu não posso porque eu preciso esperar o médico ligar, né? E eu a todo momento, Senhor, não deixa, não deixa, não deixa. E foi tão lindo que quando deu 7 horas da noite, eu recebi um áudio da irmã Débora, dela falando, toda aquela emoção, né, cantando ali do lado dele, falando que ele teve uma reação. Porque para justificar não fazer a tráqueo, ele tinha que ter uma reação. E ele começou a mexer a mão, abrir os olhos. Ele não lembra de nada, porque não estava com a consciência. Mas Deus fez isso. E aí não levaram ele. Então, assim, aquilo para mim foi uma resposta que Deus estava ouvindo as nossas orações, né? Então foi um momento de alívio, né? Saber que ele não ia passar por esse procedimento. Só que ao mesmo tempo, passado alguns dias, eu fui chamada ao hospital, né? Eu fui chamada ali, e aí eu falei, pronto, graças a Deus, agora ele vai para o quarto, né? Foi isso que eu imaginei, né? Porque eu não achei que fosse para me despedir dele, né? Então eu fui toda feliz. E aí, chegando no hospital, pode colocar a próxima foto, eu tirei essa foto, é lógico que escondido, né? Então, aí essa foto aí é quando ele foi extubado. Aí foi a irmã que me mandou, né? Que a gente sabe que não pode, mas ela me mandou. Esse é o momento que ele foi extubado, mas ele não tinha consciência de nada, ele não reagia. A próxima, irmã. Essa foto aí, eu tirei escondido no dia que me chamaram para me despedir dele. E ali eu tive plena sensação e sabia que ele iria morrer. O médico me chamou no lado e falou assim, olha, ele até achou que eu era minha irmã, ele achou que conversava comigo, que sabia, né, das coisas. Eu sei que você entende, então eu quero te mostrar. Eu falei, não sou eu, é minha irmã. Ele falou, bom, já que você está aqui, eu vou te mostrar, eu quero que você entenda. Aí veio o psicólogo perto de mim e falou assim, olha, ele está com 90% do pulmão comprometido, então a gente vai ter que reentubá-lo. E eu quero que você entenda que não há mais do que a medicina possa fazer. Ainda falei, mas o que eu posso fazer? Ele falou, nada. O que a gente podia fazer, a gente já fez. Por isso que a gente te chamou aqui, né? E aí eu falei assim, meu Deus, eu fui até ele, eu não sei, porque às vezes a gente que é criado na igreja, a gente vê muitas pessoas falando, Deus falou comigo. Não sei se vocês já viram muito. E o falar de Deus para cada um é de uma forma diferente. E comigo foi da seguinte maneira, é algo que eu não sei explicar por que eu falava aquilo, por que eu agia desse jeito ou de outro jeito. Então, a partir dali, eu poderia ter me desesperado, chorado, não.
Eu fui até ele, ele não me reconhecia, não entendia nada, mas eu disse para ele: amor, eu sinto que eu preciso tirar você daqui. Deus está pedindo para eu tirar você daqui, de dentro desse hospital, dessa UTI. Né? Eu falei: aguarda um pouquinho que eu já volto, falei para ele. E aí eu fui para casa. Eu falei: eu não posso me desesperar. Eu saí daquela UTI antes deles me mandarem sair, porque eles são assim, entendeu? O prazo, não. Eu falei: já vou agora, eu não posso perder tempo, né? Foi onde eu cheguei em casa, falei para Yasmin: vai para casa da vovó, vai com a sua irmã para casa. Por quê, mãe? Eu não quero ir. Eu falei: vai agora. E eu fiquei sozinha, ajoelhei no chão e mais uma vez eu liguei para o nosso pastor. Liguei para ele e falei: pastor Paulo, me ajuda, o Alberto está morrendo e eu preciso tirar ele dali. Ele não questionou nada, ele só me disse assim: minha filha, tenha calma, eu não estou em Campinas, mas eu vou colocar a irmã Regina para te ajudar. Aí foi onde eu tive todo o apoio. Eu tenho assim um carinho muito grande, eu sou muito grata pelo que a irmã Regina fez comigo. Eu falo que eu ganhei uma amiga, porque o que ela fez e o que ela faz pela minha família é assim, não tenho o que paga, né? Eu não tenho como recompensar. E a partir daquele momento, ela começou a me ajudar. E foi onde eu liguei também para minha cunhada, a irmã dele, a Elaine, o Paulo, que eu sou muito grata a Deus pela vida deles, porque quando eu liguei, eles estavam lá em Jundiaí, numa chácara que eles têm, eles vieram do jeito que estavam. Do jeito que estavam, vieram e me acompanharam até o hospital. E ali, os irmãos sabem, não é uma coisa fácil tirar alguém que está na UTI com oxigênio para ser transferido. E para onde eu ia levar? Então a irmã Regina falou: olha, o que você quer que eu faça? Eu falei: olha, eu sinto que para salvar ele, eu preciso ir para o melhor hospital. E aí Deus foi direcionando, fomos para o hospital. Eu, a irmã Regina, porque o pastor Paulo estava fora, a minha cunhada e meu cunhado. E ali foram várias reuniões, muita pressão que eu sofri, mas eu fui firme. Chegaram a falar: você tem consciência, vai assinar aqui, que ele vai sair e não vai aguentar. Ele vai morrer na ambulância. Você está ciente disso? Eu falei: estou. Então foram 3 vezes que me chamaram ali para que eu desistisse de tirá-lo. E claro, eu tive também ajuda do momento, o presidente da Câmara, porque como ele era vereador, eu tive muito apoio do presidente da Câmara na época, que era o vereador Zé Carlos, e tive também do nosso prefeito, né? Que foi vereador com ele, porque ele foi 4 vezes vereador aqui em Campinas, então ele conhecia. Então assim, eu tinha que ter apoio para conseguir tirar ele dali. Então eu sou muito grata a Deus pela vida dessas 2 pessoas, porque não é fácil realmente você tirar alguém, né? E para onde você vai levar, né? Então Deus abriu uma vaga para ele, através dessas pessoas no hospital aqui de Campinas, e foi assim, muito traumático essa saída dele do hospital, né? E aí nós fomos, e ele foi transferido, e mudou todo o tratamento dele, do nosso pastor. E já no primeiro dia que ele estava ali naquele hospital, eu recebi a ligação de manhã do médico, do hospital novo que ele foi. E aí o médico falou assim: eu não tenho ainda uma resposta para dar para a senhora. Eu sei que a senhora quer saber como ele está, porque fazia acho que umas 6 horas, porque ele deu entrada no novo hospital 1h da manhã. Né? E aí quando foi umas 7 horas da manhã, eu já recebi a ligação. Eu achava que eles não iam me ligar, né? E aí eles me ligaram e eu queria saber. Ele falou: não tem como a gente falar nada ainda. Ele acabou de chegar, não faz nem 12 horas. Então a senhora tem que ter paciência. E ele perguntou: o que mais eu posso fazer? Eu falei: eu vou pedir algo que eu sei que é impossível, né? Eu falei: eu quero ver ele. Pois não, vou mandar uma psicóloga entrar em contato com a senhora e a senhora pode vir aqui. Eu não acreditei, né? E eu fui para o hospital. Então assim, ele não lembra de nada de que eu entrei ali na UTI. E foi tão assim bonito o trabalhar de Deus, porque eu queria ter certeza de que ele estivesse bem cuidado. Porque eu na minha cabeça, nesse hospital que ele tinha ido, talvez não fosse resolver, que eu devia ter levado ele para São Paulo, né? E a irmã Regina falava para mim: aqui a gente está perto dele, deixa ele aqui, né? Porque é mais fácil. Então assim, eu fui confiando, né? Deus foi me direcionando e eu fui confiando, e aí foi assim, maravilhoso. Agora, eu quero que o pastor fale aqui um pouquinho, porque desde o momento em que ele foi entubado, até o momento que ele volta à consciência, no outro hospital, o que eu falei para os irmãos? Que eu pedi muito para Deus preservar a mente dele, né? E agora o pastor vai falar o que Deus fez para que isso fosse possível. Bom, então dia 4 de julho, a doutora falou isso para mim. Falou: olha, eu vou ter que fazer você dormir para cuidar dos seus pulmões. E aí eu fiz essa oração, né? Eu primeiro achei que ia partir, fiz aquela oração já alegrinho, convicto da salvação pelos méritos de Jesus, partindo para a glória. Mas aí eu lembrei da Lairinha, né? Aí eu fiz aquela: meu Deus, eu não posso morrer, a minha menininha só tem 8 anos. E a hora que eu estava fazendo essa oração, eles vieram me buscar. Aí começaram a levar a minha maca e começaram a levar naquele corredor. Eu olhei assim, eu falei: ué, por que eles estão me levando para a UTI se eu já estou na UTI? Eu pensei comigo: mas por que será que eles estão me levando para a UTI? Falei, ainda pensei, acho que é uma UTI com mais condições, né? Porque não é possível. Mas eu achei estranho. E o mais estranho que eu achei é que quem estava empurrando a minha maca eram 6 soldados. E eu fiquei pensando, porque de fato o exército montou mesmo ali no Patrulheiros uma tenda, um hospital militar. Eu falei: mas o que esse soldado está fazendo aqui no hospital, né, me levando? Achei estranho, com maior vontade de perguntar, mas fiquei quietinho ali. E a minha maca aí, nós chegou no elevador, abriu a porta do elevador, entrou a minha maca e 2 soldados. Os outros 4 ficaram para fora. A hora que fechou a porta,
eu falei para o soldado, falei, ô moço, mas onde vocês estão me levando? Eu já não estava na UTI? Ele olhou para mim e falou assim, nós estamos levando você para fazer um tratamento alternativo. Eu falei, mas aonde? Em Jerusalém. Eu falei, como assim em Jerusalém? Que é isso? Eu estou em Campinas, do que você está falando? Tem por um acaso, ainda brinquei com ele. Falei, por um acaso tem um túnel que leva de Campinas para Jerusalém? Falei, Ele falou, pode olhar aí. O elevador era panorâmico. E eu vi a cúpula dourada, tudo lá. Falei, mas eu estou mesmo. Aí eu falei, mas como que eu vim tão rápido? Porque eu estava agora mesmo, a doutora, falei o nome da doutora. Ele falou, calma, seu Alberto, nós somos do exército de Israel e nós vamos fazer um tratamento alternativo para o senhor. E aí ele abaixou e mostrou para mim o distintivo. Eu li, estava em hebraico, Tzavá Israel, exército de Israel, FDI, Forças de Defesa de Israel. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou mesmo em Israel. Aí abriu a porta, Centro Médico de Jerusalém, e já veio o pessoal me acolher. Todos os enfermeiros, enfermeiras, e o doutor Rosenthal, barbona branca, jaleco, sorridente, de óculos. Seu Alberto, nós vamos fazer um tratamento alternativo com o senhor. Eu falei, mas o senhor falou com a minha família? Porque eu estava agora mesmo lá em Campinas. Eu falei, eu estava em Campinas, o que eu estou falando? Ele falou, calma, fica tranquilo, o senhor vai entender depois. Olha aqui, apresentou o filho dele, esse aqui é o doutor Daniel, meu filho, nós vamos cuidar do senhor a partir desse momento. E me levaram para um quarto bonito, tudo certinho, e eu fiquei lá. Aí passei a noite lá normal, eles me deram janta, no outro dia vieram os enfermeiras, me deram banho, que eu não podia levantar, né? Me limparam, normal, tomei o café da manhã, e assim foi o primeiro dia, o segundo. Quando chegou no sábado, eu ouvi um barulho, parecia rezas, né? Eu falei, o que tem aqui? Ele falou, não, lá embaixo do hospital tem uma sinagoga, que os pacientes vão de sábado, que hoje é o sabate. Eu falei, mas eu quero ir então. E eles me levaram, eu participei do sabate, participei do jantar, do sabate, pães, comi, tudo normal. Voltei para o meu quarto, conversava com as enfermeiras sobre Israel, com um monte de coisa. Um dia, o doutor Daniel me chamou e falou, olha, eu vou te mostrar o seu quadro, como está a sua situação, olha como você melhorou e tal. Eu falei, doutor Daniel, mas a minha esposa está sabendo de tudo? Minha família? Não, estão sabendo de tudo. Falou, deixa eu te contar uma coisa, olha, você tem muito amigos. O que tem de carta que chega para você, mas você não vai poder ler agora. Mas eu só vou te falar de uma carta em especial que chegou, falou que eu gostei muito. Olha aqui, você conhece ou não conhece? Aí citou o nome da pessoa, de Louveira, olha. Eu falei, conheço a cidade de Louveira, que é do lado de Campinas, né? Do lado de Campinas, onde eu morava. Falei, então tem muita gente querendo falar com você, mas você não vai falar. O que você vai poder fazer é o seguinte, se você quiser, você pode estudar lá na sinagoga. Você pode ir, não há problema. Então é isso que eu quero. Tudo bem? Tudo bem. Então eles cuidavam de mim e eu ia para a sinagoga. Comecei a estudar na sinagoga. Estudei sobre o templo de Jerusalém, sobre o período interbíblico, estudei sobre o livro de Esdras, estudei sobre o livro de Neemias. Coisas, irmãos, que eu nem sabia. Eu escrevi, vocês sabem que eu escrevi sobre Israel, tudo, mas eram assuntos que eu não tinha conhecimento. Eu estudei lá com eles. Tanto é que depois que eu tive alta, eu fui pesquisar. E tudo que eu tinha estudado lá com eles era verdadeiro. Só que eu não sabia, eram assuntos novos, não eram assuntos que eu já sabia. Não estava, portanto, na minha memória aquilo. E assim foi. Dia normal, acordava, fazia exercícios, eles cuidando de mim, eu conversando, eles sempre alegre, tudo bonito. Até que do nada, um dia o doutor Rosenthal entrou, aquele jeito dele sorridente, de barba bem branca, cabelo branco, óculos. Ele falou, seu Alberto, hoje o senhor vai ter alta, eu vou te dar alta médica hoje. Ai, que bom, que bênção. Pode ir lá para a secretaria do hospital para assinar os seus documentos, que eu vou te dar alta. E aí eu me arrumei, fui ainda na cadeira de roda, me levaram. Chegou lá, a mocinha estava fazendo as fichas para eu assinar. Eu falei assim para ela, escuta, deve ter ficado caro aqui meu tratamento, né? Porque, puxa vida, um hospital particular, poucos pacientes aqui. Eu vi alguns pacientes. Eu lembro de uma senhora que ficava no quarto ao lado lá, uma senhora muito, uma pessoa muito agradável, muito elegante, né? E ele falou assim, olha, a moça falou, olha, fica muito caro o seu tratamento, foi muito caro, muito dispendioso. Eu falei, nossa, eu acho que não vai, qual o valor? Eu preocupado que eu tinha que pagar, né? Ela falou assim, não, o senhor não vai pagar nada. O senhor não vai pagar nada. Eu falei, mas não vou pagar nada, por todos esses dias que eu fiquei aqui, me alimentando, e vocês cuidando de... O senhor não vai pagar nada. Eu falei, mas não é possível. Falou, o médico, o doutor Rosenthal, ele é rabino, não é? Ela falou, como o senhor sabe? Eu falei, não, porque pelo jeito dele e tudo, eu percebi que ele era religioso, né? Eu falei, então faz o seguinte, pode falar para ele que eu vou dar o dízimo para ele. Vocês já viram que eu gosto de dízimo, né? Eu falei, eu vou dar o dízimo para ele. Aí a moça chamou o doutor Rosenthal, chamou, ele foi. Eu lembro que ele deu um sorriso enorme, porque a moça falou assim, olha, o senhor Alberto disse, aí eu falei para ele que ele não vai pagar nada, ele falou que quer dar o dízimo para o senhor. Ele deu um sorriso e olhou para mim e falou assim, cuidado, hein, que o dízimo judaico é anual, não é mensal, que nem você dá lá na igreja. É o ano inteiro, é um pacote. Eu falei, pois eu vou dar o dízimo para o senhor anual. Eu falei, doutor Rosenthal, para quem que eu entrego o dízimo lá no Brasil? Olha só o que é a consciência, né? Ele falou, você vai entregar para o doutor Paulo, seu cunhado. Ele conhece. Eu falei, eu até fiquei admirado. Falei, nossa, o meu cunhado conhece o senhor? Ele nunca falou nada para mim, né? Eu falei, bom, tá bom. E assim, irmãos, eu tive alta. Quando eu abri o olho, a irmã Renata estava segurando a minha mão, eu no hospital, no outro hospital já. Aí eu olhei para ela, oi amor, tudo bem? Tudo bem. Aí ela, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem, porque eu já voltei numa energia, irmão. Eu já voltei energizado, vim tudo. Falei, amor,
eu preciso dar o dízimo para o Dr. Rosenthal. Ela olhou assim para mim e falou, ué, a primeira coisa é falar de dízimo? Como assim? A Renata falou, como assim? Falou, não, eu tive alta médica hoje, já falei com o Dr. Rosenthal, olha amor, que bênção, o Paulo, meu cunhado, ele conhece o Dr. Rosenthal, então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Paulo levar o dízimo para ele. A Renata, tá bom. Chamou o médico na hora, falou, ele teve um AVC, Renata, teve algum problema na cabeça, né? Falou, lógico, que história é essa? E o pior é que eu estava com essa pálpebra caída do olho. Então, aí o médico chegou e falou, oi, seu Alberto, tá tudo bem? Tá tudo bem, estou com uma bênção e tal. Ah, tá bom. Então vamos aprontar o senhor, que nós vamos fazer um exame do senhor. É uma ressonância na cabeça, né? E eu fui alegre, fiz o exame, tudo, não deu absolutamente nada. Aí ele voltou e começou a fazer pergunta para mim, datas. E eu comecei a responder tudo. Perguntava, Revolução Francesa, tal, queda de Roma, tal, tudo quanto é data, aniversário e tal. Falei tudo para ele. Aí ele falou, olha, dona Renata, ele não tem nada. Ele não tem nada. Agora, é possível que algumas pessoas tenham algumas experiências, tal, né? Tentou dar uma resposta científica para a Renata. Mas eu tinha uma convicção, irmãos, tão grande, que a Renata começou a incomodar com a minha convicção. Por quê? Porque aí a gente conversou, eu fiquei lá sozinho. No outro dia ela chegou, que ela ia cedo lá, não podia posar, porque ela tinha as meninas, mas ela ia cedo lá no hospital. Ela chegou, a primeira coisa que eu falei para a Renata, Renata, você já falou para o Paulo, para entregar o dízimo, para o Dr. Rosenthal? Aí a Renata começou a ficar preocupada, mas a Renata pediu para o meu cunhado entrar. Eu não sei o que a Renata falou com o meu cunhado, eu sei que o meu cunhado entrou e eu falei para ele, Paulo, você conhece o Dr. Rosenthal e não me falou nada? Então você vai fazer o seguinte, a Renata vai te passar o dinheiro, você vai dar o dízimo e tal. E ele ficou olhando para mim e falou, pode deixar comigo. Então eu acreditei mesmo que estava tudo certo, né? Então, irmãos, é depois de um tempo, né, que a gente vai mensurar o trabalhar de Deus, né? Então toda essa experiência que ele passou, nos mais de 30 dias que ele estava sem consciência, ele passou tendo uma rotina normal, ele acordava, ele falava, ele comia, ele tomava banho, ele estudava. Então eu percebi de Deus que foi a maneira que Deus teve de preservar todo o conhecimento que o nosso pastor tem, né? E eu quero só aqui falar de mais um testemunho interessante, que ninguém sabia para qual hospital ele ia. E tem uma irmã da igreja chamada Ana, que ela me contou que ela trabalha no administrativo ali do Vera Cruz Casa de Saúde. E aí ela sonhou naquela noite que o pastor Alberto, porque estava todo mundo acompanhando a situação dele, e ela sonhou que o pastor Alberto tinha ido para o hospital dela. Ela falou, imagina, pastor, quem que vai sair de um hospital do jeito que ele está e ir para outro, né? E aí ela me contou que ela chegou cedo para trabalhar, e como ela sempre fazia, ela abriu a planilha e ela viu o nome, Alberto Alves da Fonseca. Ela falou, como assim? O pastor Alberto veio para cá? Então, olha, Deus, o trabalhar de Deus, ali Deus colocou a Ana para me ajudar naquele hospital. Mais uma pessoa, né? Que Deus falou, não, tem que ser esse hospital, que ali eu vou colocar alguém. E ali ela foi muito, mas muito abençoadora na minha vida, né? Então eu chegava cedo lá, ficava até as 10 da noite, eu acompanhei tudo, né? Pude entrar na UTI. E eu quero que as irmãs coloquem a próxima foto. Essa foto que ele já está lá nesse hospital, no quarto, né? Depois de tudo que ele passou, depois de 10 dias ali naquela UTI, ele foi para o quarto. Assim, lógico que a voz dele, depois que você fica muito tempo entubado, você fala baixinho, né? Ele não conseguia comer sozinho, ele não andava, ele não conseguia nem mexer para coçar a cabeça, nada. Ele não conseguia, não tinha forças, porque ele ficou muito, mas muito magrinho, né? Então ele não conseguia. Mas ali nesse hospital, ele foi também todo... preparar de Deus ali, para que eu pudesse ficar com ele, e essa irmã da igreja que me ajudou muito, até chegar o dia, né, o grande dia, 11 de agosto, que não dá para eu esquecer, que foi onde ele deram alta para ele, né, para que ele continuasse a sua reabilitação em casa. Pode colocar, ali nós temos o dia que nós preparamos ele para a saída, e os irmãos assim que conheciam ele, que podiam, porque foi um dia de semana à tarde, foram para o hospital para receber, para agradecer a Deus, né? Ninguém acreditava que o pastor Alberto estava tendo alta, né? Pode passar a próxima foto. Ali eu, as meninas, a Ana, essa pessoa que está ali do lado da Lailinha, esse é o médico responsável ali do hospital. Pode passar. As pessoas ali, você estava lá, irmã Rogério? A irmã não estava não. O Marquinho estava lá. A irmã Diana, que é daqui da igreja, estava lá também. Pode passar a próxima. Isso, pode passar. Ali em casa, né, irmãos? Porque... foi o médico falou para mim, senhora, tem que saber que ele só vai andar e fazer as coisas sozinhas daqui 6 meses, só no final do ano, tá? E eu ainda brinquei com o médico, falei, você não conhece meu marido, ele é muito determinado, e eu sei que não vai ser esse tempo não, né? Então nos primeiros dias eu dava de comer para ele tinha um cuidador, né, que dava banho, que cuidava, e assim, ali a gente teve momentos assim de conversar, de eu testar para ver se ele estava entendendo tudo, e olha só que coisa maravilhosa, a fono que tratava dele no hospital, eu não conheci lá no hospital, e eu falei para Deus, me direciona, porque eu preciso pegar uma boa fono, porque ele precisa voltar logo, a voz dele precisa sair, né, falar.
Irmãos, eu entrei na internet, uma empresa que era especialista em fonoaudiologia, entrei em contato e falei, eu preciso de uma fono aqui em casa, não sei quantas vezes por semana, vocês vão me indicar. E eu me lembro que tocou o interfone, a moça que trabalhava em casa abriu para a pessoa entrar, porque ela já sabia, eu estava de costa, ali no quarto com o meu marido. Quando eu olho para trás, ela olhou para mim e falou, dona Renata, seu Alberto? Eu falei, Giovana, era a mesma do hospital. Ela falou, meu Deus, eu não preciso perguntar nada para a senhora, porque fui eu que cuidei dele no hospital, eu já sei de tudo. Olha só como que Deus faz as coisas, né? E o fisioterapeuta também foi a mesma coisa. O dono do Galassi, que é ali do lado da câmara, ele soube, né, que o Alberto estava passando por isso, e ele me mandou mensagem através da secretária dele, falando de um médico especialista em Covid, né, o Dr. João Carlos de Jesus, que é médico dele até hoje. Então, assim, Deus cuidou de tudo. O melhor fisioterapeuta, o melhor médico, que acho que nenhum médico acredita até hoje, que ele não tem nenhuma sequela, não tem nada no pulmão, porque fica marcas. O que ele passou, não tem fibrose nenhuma. O médico fala assim, olha, e ele fez todo um tratamento, né, especial, que ele falou, ele mostrava vídeos para mim, olha, uma pessoa que passou pelo que ele passou, né, ele fica com sequelas, ele mostra para mim vídeos, e o seu Alberto eu não entendo. Cada vez que a gente ia na consulta com ele de retorno, os médicos olhavam e falavam, mas como assim, você já está andando? Porque depois de 15 dias, irmãos, ele estava andando, né, e é maravilhoso, pode passar. Uma coisa interessante, irmãos, foi que eu vim com uma alegria. É a oração dos irmãos. Os irmãos oraram tanto para mim, que eu voltei com uma alegria, com uma energia, né? Com uma, assim, totalmente diferente, uma dinâmica toda diferente. Então tinha que fazer exame, enfiar a agulha aqui no meio do dedo. Pensa no exame que dói. Todo mundo reclamava, eu lá já punha a mãozona, sabe? As enfermeiras, os guardas, as pessoas que trabalhavam no hospital, todos gostavam de ir lá, porque eu podia, tal, sabe, aquela alegria, e eu esqueci que eu não podia andar, porque foi a Renata que me falou que eu tinha ficado entubado. Eu não sabia que eu tinha ficado entubado. Quando eu voltei, comecei a falar de dízimo, falar de Israel, a Renata falou, amor, não foi nada disso. Renata quase tirou a minha fé, irmão. Olha que simplicidade. Falou, não, amor, você ficou aqui, você sabia que você ficou 26 dias entubado, que você nem voltava. Eu não sabia de nada, não sabia, porque para mim foi normal os dias, foram normais. Aí ela falou, olha aí que eu comecei a observar que eu não podia fazer nada. Aí que eu tive a consciência que eu não podia levantar, não podia fazer nada. Mas depois de 15 dias, eu esqueci que eu não podia andar. E eu levantei e fui pro banheiro fazer minha higienização, tudo. Aí a hora que eu olhei e vi que eu era super magro, a hora que eu olhei, falei, meu Deus, aí que eu lembrei que eu não podia andar, mas aí eu já tinha andado. Aí eu voltei bem devagarzinho, né? Falei, nossa, vai que acontecer. Lá eu falei, não sei, vai que desmonta, né? Não sei. Eu fui bem devagarzinho e sentei. Para os irmãos terem uma base, a primeira vez que eu fui tomar ceia, o pastor Eduardo foi dar ceia para mim. Foi ele que me pegou da cama, pôs sentado, pegou a ceia, me deu, depois me pegou, foi ele, o pastor Eduardo. Teve um episódio, né, que ele achou que podia ficar de pé e fui dar banho nele e ele caiu para trás, porque as pernas desmontaram e eu não conseguia levantá-lo. Olha que coisa. E tocou na hora que ele caiu, eu não conseguia levantá-lo, tocou meu interfone, era o pastor Samuel lá. Ele tocou o interfone e falou assim, irmã Renata. Eu falei, gente, Deus mandou ele aqui, olha, eu senti de vir aqui. E ele, com todo jeito, porque ele já tinha trabalhado com isso, colocou a toalha em volta dele, levantou. Eu falei, meu Deus, foi Deus que mandou, porque o que eu ia fazer, né? Então ele assim, aquela determinação, achava que podia as coisas, né? Mas não era bem assim, né? Irmãos, nós estamos já no finalzinho do testemunho, e eu tive uma certeza, depois de tudo que eu passei, e eu acho que os irmãos também têm que ter, né? Eu sempre falo que existem 3 coisas que nos fazem conhecer, né? Deus, a Bíblia, a oração e a dor, né? Então eu passei por essa experiência e vi que realmente eu pude conhecer mais o que Jesus, como Ele é maravilhoso, através da dor que eu estava sentindo, né? E hoje as minhas certezas são, não existe nada mais poderoso que a oração. Não existe nada mais forte que a fé. E não existe nada maior do que Deus. Tem tudo a ver com